Fome zero, Bolsa Família. Cresce o interesse do mundo sobre as políticas de combate à desigualdade e à pobreza desenvolvidas no Brasil. Assunto do Sala de Convidados de hoje. A pobreza carrega muito em si a questão da exclusão social, é isso que é importante, né? Você tem que ter a ideia de sociedade, a ideia de conjunto. E é um assistencialismo que é necessário, né? Você precisa colaborar com as pessoas que estão em uma situação de miséria absoluta. Realmente, para resolver, você teria que essas pessoas tivessem empregado com emprego regular, com salário regular, produtiva, com uma educação adequada. Nós estamos muito longe disso. A sexta economia do mundo não pode se contentar e aceitar que existam 16 milhões de pessoas em vulnerabilidade à fome no Brasil. Para conversar com a gente estão no estúdio Francisco Menezes, pesquisador do Instituto Brasileiro de Análises Sociais Econômicas, IBASE, e da Action Aid Brasil. Rômulo Paes de Souza, coordenador do Centro Rio +20 para o Desenvolvimento Sustentável, parceria entre o Programa das Nações Unidas e o governo brasileiro. E Serguei Soares, chefe do gabinete do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. E você também é nosso convidado. Participe através do site canalsaude.fiocruz.br ou pelo telefone 0800 701 8122, ligação gratuita. Avançamos na economia, mas continuamos com um índice de desenvolvimento humano baixo. Afinal, o que é ser pobre hoje no Brasil? Há algumas décadas, ser pobre no Brasil significava passar fome. Hoje, conceituar a pobreza não é fácil. O governo prefere usar um cálculo que leve em consideração a renda familiar. Aquelas famílias cuja renda é de no máximo R$ 70 por pessoa são consideradas pobres absolutas. Já aquelas cuja renda é de até R$ 140 por integrante são consideradas apenas pobres. A gente tem que tentar um pouquinho dissociar essa questão de pobreza diretamente com fome. São condições de vida, né, que não permitem que essa população consiga participar, né, de forma ativa, não só no mercado de trabalho, na vida social, nas suas relações sociais. São pessoas... a pobreza carrega muito em si a questão da exclusão social, é isso que é importante, né? Você tem que ter a ideia de sociedade, a ideia de conjunto. Para a técnica do IBGE e pesquisadora da Universidade Federal do Rio de Janeiro, as políticas têm avançado e conseguido melhorar os indicadores sociais, mas 60% da população ainda sofre algum tipo de carência, seja em acesso à educação, saúde ou moradia adequada. É um paradoxo. Avançamos na economia, mas continuamos com um índice de desenvolvimento humano muito baixo. O IDH ele considera também indicadores de saúde, de educação e também o indicador de renda, né? Na verdade, a renda é importante, ela só está dizendo que a gente não pode ser o único instrumento pelo qual a gente não só delimita ou investiga a pobreza. O Brasil é um dos países do mundo que mais conseguiu reduzir a pobreza nos últimos anos. A conta varia entre 30 e 40 milhões de brasileiros que deixaram de ser pobres. Mas as estimativas apontam para um número ainda grande de pessoas que não vivem em boas condições de vida. A redução da pobreza é uma consequência direta do Plano Brasil Sem Miséria, que foi colocado como prioridade entre as políticas públicas dos últimos 2 governos. O plano atua na transferência de renda, no acesso a serviços públicos e na inclusão produtiva. O Bolsa Família, programa que chamou a atenção de todo o mundo, dá uma ajuda mínima de R$ 70 para as famílias consideradas pobres. E é um assistencialismo que é necessário, né? Você precisa colaborar com as pessoas que estão em uma situação de miséria absoluta. Precisa, de algum modo, colaborar. Para isso existe o Estado, para isso existe a sociedade organizada, né? Os economistas que criticam programas como o Bolsa Família nunca viveram com salário mínimo, né? Vivem com salários de executivo de banco. Então, é muito fácil de um escritório de ar-condicionado do banco discursar contra o Bolsa Família. Mas vai ver essas pessoas que recebem Bolsa Família, vocês não estão batalhando para chegar a receber um salário mínimo e depois ir subir na vida e etc. Porque elas sabem que não é aquilo e não é o ponto.
aquele é um ponto de partida, é uma ajuda de arranque para eles. Dona Deise Ara sabe bem que precisa. Na casa, com o esgoto a céu aberto no banheiro, ela opta por usar o auxílio para questões mais urgentes, como comprar comida. Arroz, feijão, leite. Eu tenho a impressão que cada vez mais nós vamos ter, como sociedade, ter a coragem política de investir profundamente no acesso a serviços e na inclusão produtiva, juntamente com algum elemento de transferência de renda, para que nós possamos dar um passo definitivo para a superação da pobreza. Eliminar ou erradicar a pobreza nos volumes que ela existem hoje, eu acho que não só é possível, como é necessário e é um compromisso da sociedade. A sexta economia do mundo não pode se contentar e aceitar que existam 16 milhões de pessoas em vulnerabilidade à fome no Brasil. Bom, a partir dessa matéria, queria fazer uma primeira rodada e ouvir de vocês que momento é esse que o Brasil vive? Né? Depois de séculos de desigualdade extrema, boas notícias, né, de algumas transformações, mas, na opinião de vocês, onde estamos nessa luta contra a miséria e a pobreza? Eu acho que o Brasil, de fato, como foi dito, conseguiu ganhos extraordinários em termos sociais e na redução da pobreza. É importante que se reconheça isso. Agora, por outro lado, nós, ao avançarmos, percebemos que existe um contingente da população que é muito mais difícil de ser atingido. É como que pudéssemos dizer, existem pobres e pobres. Existe uma pobreza que mesmo com todos os esforços que foram feitos, as políticas não chegavam. O Brasil sem miséria foi a percepção dessa realidade. O grande desafio, como foi dito, é claro que transferir renda é uma contribuição grande para o acesso àquelas necessidades de serviços básicos. Mas existe um outro lado de acesso a serviços que são direitos, que as pessoas precisam para a vida do dia a dia e para poder avançar, estarem chegando até eles ou eles chegando a essas pessoas. Nesse sentido, acho que ainda tem muita coisa a se fazer. Você diferencia os pobres e os pobres, né, que são pobres que são de mais difícil acesso, digamos? Existe uma discussão grande em torno da questão da renda como um indicador da pobreza, ou não, né? Mas todos reconhecem, inclusive aqueles que fazem da renda o principal norteador de políticas públicas, que precisa se contemplar outros elementos. Hoje a nossa preocupação principal é que esse grupo mais pobre, ele tem uma dificuldade grande no acesso aos serviços, que seria a questão de saneamento, que se pode passar pela questão de transporte. A questão de transporte para os mais pobres, muitas vezes, é dramática, pelo custo dela, pelas distâncias que são obrigados a percorrer. E eu acho até mesmo, Renato, aspectos subjetivos que também precisam ser mudados na sociedade. A própria aceitação da sociedade daqueles que enfrentam as maiores dificuldades e estão, portanto, tendo que vencer os maiores obstáculos. Eu vou pegar justamente essa questão final, essa subjetividade, né? A percepção do Brasil em relação aos brasileiros e que passa muitas vezes por algumas críticas, como foi colocado na matéria, né? Algumas críticas às políticas que buscam resolver essa questão. A gente já amadureceu em relação a isso, de entender o que é assistencialismo, o que não é, que políticas realmente possibilitam uma transformação? Acho que o Brasil avançou também na compreensão do conceito. Mas esse não é um problema só do Brasil. Programas de transferência de renda, por exemplo, na América Latina são 18. 18 países têm programas muito semelhantes ao programa brasileiro. São cerca de 130 milhões de pessoas na América Latina, dos quais 50 milhões são brasileiros, são beneficiários de programas de transferência de renda. Esses programas enfrentam nos seus países um debate muito intenso sobre como combater a pobreza e qual é o papel do Estado no combate à pobreza. É
Então, essa é uma questão que aparece no Brasil, mas aparece no mundo inteiro. Existem 60 países que possuem programas muito parecidos com esses programas de transferência de renda que estão presentes na América Latina. Esses programas mostraram avanços indiscutíveis em relação à melhoria da situação de vida das populações pobres e extremamente pobres. Se elevou o patamar de renda dessas populações, houve uma melhoria da situação nutricional dessas famílias, há resultados importantes em relação à vacinação, em relação ao atendimento pré-natal e também no caso da manutenção das crianças na escola e mesmo melhorias na escolarização, sobretudo no segundo grau. No caso brasileiro, escolarização de meninas de 17 anos no Nordeste, há uma diferença de 20% enquanto impacto daqueles que recebem o benefício comparando com aqueles que não recebem o benefício. Então, nós temos resultados importantes. Ainda assim, é um tema permanente. Países que têm uma longa tradição de políticas de proteção social, o tema de como combater a pobreza se reapresenta, sobretudo em situações, por exemplo, de crise econômica. Então, é um esforço permanente do Estado, é um esforço permanente também daqueles que apostam nessas políticas. Então, portanto, é um debate, digamos assim, reeditado regularmente, porque ele está sempre na agenda política desses países. Eu já vou trazer direto uma pergunta aqui, que não sou contra políticas de inclusão como Bolsa Família, mas minha preocupação é, em que medida essas políticas terão continuidade quando mudar o partido que está no poder? Como ficarão todas essas iniciativas? Maria das Graças, do Rio de Janeiro. Bom, em princípio, basta a gente olhar a nossa própria história, né? Inevitavelmente, assim, o Bolsa Família está muito ligado ao PT. Mas ele não é uma coisa que, digamos, a paternidade de programas de transferência de renda é uma dessas paternidades reivindicadas por todo mundo, né? Os programas de transferência de renda começaram com um governador petista no Distrito Federal, Cristóvão Buarque, e com um prefeito PSDBista em Campinas, o Magalhães Teixeira, que hoje já não está mais com a gente, né? E aí você teve o Bolsa Escola Federal, que foi implementado por um governo do PSDB, e você teve a grande reformulação e reorientação que foi o Bolsa Família, né? Foi um verdadeiro marco, mas que não veio num vazio, né? Então, eu acho que nós, enquanto sociedade, enquanto país, a gente já avançou muitíssimo nisso e em outras coisas também. Eu acho que a gente não pode encarar o Bolsa Família como um programa do PT. É um programa do Brasil. E eu acho que isso a maioria dos brasileiros o vê desse jeito. E eu não teria esse temor que a Maria das Graças tem, não. Se houver algum tipo de mudança política, que se perca essas conquistas, né? Esse temor, porque é nosso, é da sociedade já, né? Sim. Embora o embasamento legal do Bolsa Família não seja o mesmo da Previdência, por exemplo, as pessoas não têm medo de que, sei lá, o Getúlio não está mais com a gente, não quer dizer que a Previdência acabou por causa disso. Acho que, inclusive, politicamente, não haveria coragem de retroceder o programa. A gente viu na eleição passada que chegou até, e não era a candidata da situação, chegou a se falar em 13º salário do programa Bolsa Família, que não me parece uma coisa razoável, mas não se falava, vou fechar o programa, ele vai deixar de existir, porque seria uma candidatura à derrota eleitoral também, nesse sentido. Eu acho que há outra questão também. Esses 18 países que eu comentei, muitos deles têm uma experiência até mais longa de programas como o Bolsa Família. O México tem mais de 15 anos, e já passou, inclusive, por vários partidos políticos, e o programa foi mantido. Esses programas foram mantidos porque eles tiveram uma experiência bem sucedida. Uma coisa de política pública que é muito importante a gente perceber, as pessoas têm uma vivência da política pública. E programas que têm cobertura muito grande, como é o caso do Bolsa Família, com 50 milhões de pessoas, quer dizer, todo mundo ou conhece o programa porque é beneficiário do programa, ou conhece alguém que recebe o programa. E tem uma percepção positiva do programa, que ele atinge os pobres, que ele altera positivamente a vida dos mais pobres, que ele produz um incentivo de que essas famílias cuidem mais das suas crianças em relação à educação, em relação à saúde. Isso aconteceu nos outros países. Então, na verdade, o que dá garantia da permanência dele, mais do que o marco legal, é a experiência bem-sucedida
da implementação do programa. Mas será que isso está na percepção, até usando aquela imagem que ele falou das pessoas que estão no ar-condicionado, né, protegidas por uma vida social mais consistente, de que muitas vezes não tem esse olhar, né, e talvez por isso surjam ainda críticas aos avanços, até questionamentos se esses avanços são reais ou não. Crítica vai sempre existir, a gente vive na democracia. Tem gente que tem todo tipo de opinião. Assim, não tem, acho que não existe uma opinião tão estapafúrdia que você não acha alguém que tem essa opinião. E felizmente a gente vive na democracia e felizmente essas pessoas podem expressar suas opiniões. É saudável e é ótimo. Não tem como não ter crítica a um programa, não tem como, não só a Bolsa Família, como quase tudo que a gente faz está sujeito a críticas, e as críticas são bem-vindas, porque através das críticas a gente melhora os programas também. A transferência de renda é a principal propaganda e o telhado de vidro. Por que não se fala em inclusão produtiva? Ela existe de fato? Como? Quem pergunta é Helena de Niterói. A inclusão produtiva é um dos eixos do Plano Brasil Sem Miséria. Agora, e aí é um ponto de vista pessoal, eu acho que a inclusão produtiva é importante que se tome medidas e que se trabalhe em prol dela, mas ela, de alguma maneira, é dependente de condições que se dê a que as pessoas possam ser incluídas. Então, eu falava antes da questão do acesso aos serviços. É muito difícil, por exemplo, imaginar uma mãe com alguns filhos poder ter a inclusão produtiva dela, ir trabalhar se ela não tem, por exemplo, acesso à creche, próximos à casa dela. Então, essas políticas precisam ser muito coordenadas, articuladas entre si. Eu acho importante, porque existe um aspecto que me preocupa, e foi desde o primeiro dia do programa Bolsa Família, nós assistimos se levantar e as portas de saída. E quando é que essas pessoas vão poder deixar de receber o auxílio que é dado a elas financeiramente? E é interessante que agora, com 10 anos do programa, novamente volta. E as portas de saída? Mas ainda não saíram. Então, uma preocupação que eu acho que corresponde a uma determinada camada social que não consegue, às vezes, observar, e as críticas são legítimas, mas contra-argumentando, observar que a questão da pobreza não é uma questão que se vence da noite para o dia, que é um processo longo e que o país precisa, inclusive, perseverar nesse esforço. Eu iria mais além. A pobreza nunca se vence. É uma batalha contínua. Se você for na França, e eu estou falando da França antes da crise, ou na Alemanha ou na Inglaterra, todos esses países têm programas não iguais, porque obviamente o Bolsa Família é um programa muito brasileiro, adaptado às nossas condições, mas todos eles têm programas de transferência de renda, eles dão dinheiro, em quantidades muito grandes de dinheiro, às pessoas mais pobres. Você sempre vai ter, o capitalismo não é, em sua essência, um sistema que é inclusivo de todo mundo. Né? Sempre o capitalismo ele gera desemprego, ele gera pessoas que não conseguem participar do sistema econômico, ele é maravilhoso por outras razões, mas ele gera essa exclusão. Então, você sempre vai ter que ter o Estado agindo contra isso. E as transferências de renda são parte do cenário que nunca vão poder ir embora. É por isso que eliminar e erradicar a pobreza, isso é algo a se perseguir, mas o sistema vai se encarregar de sempre produzir mais e essa roda segue dessa forma. Sim. Na verdade, quando a gente pensa em proteção social, e especificamente quando se fala em transferência de renda, há sempre, pelo menos, dois grandes conceitos por trás disso. Um é a ideia do direito, de que as pessoas que estão em vulnerabilidade, elas têm o direito de serem protegidas. E dessa forma, então, o Estado precisa ter alternativas de proteção para essas pessoas. Sejam elas pobres numa condição mais estrutural, situações de pobreza que se reproduz em várias gerações, ou situações de pobreza ocasional, que acontece. E aí o Serguei deu alguns exemplos que são interessantes. Por exemplo, na Noruega, tem os novos pobres. Quem são? Os imigrantes ilegais, usuários de drogas, jovens que saem de casa em situações muito particulares e aí se tornam pobres.
Ou seja, é preciso que o Estado tenha uma política e tenha uma política para isso. Agora, existe um outro conceito que também aparece nessa discussão de proteção social, que é o desenvolvimento de capital humano. Aparece muito forte. Qual é o embasamento dessa teoria? Ela parte do seguinte pressuposto, que é preciso fazer um investimento para que as pessoas tenham melhor escolarização, uma melhor qualificação, para se posicionarem melhor no mercado de trabalho e, a partir daí, poderem ter uma vida mais sustentável do ponto de vista econômico. O problema dessa questão é o seguinte, é que a capacidade de se inserir no mercado de trabalho, ela não depende só da escolaridade, não depende só da renda, ela depende de outras variáveis que muitas vezes elas estão distantes. Imagina determinadas regiões de baixo dinamismo econômico no Brasil, ou em qualquer outro lugar no mundo. Nessas regiões, ainda que você tenha uma boa escolarização, as oportunidades de emprego continuam muito baixas, ou às vezes inexistentes. Então, não se pode debitar a proteção social aquilo que não é responsabilidade dela. A responsabilidade da proteção social é responder às demandas de uma população extremamente vulnerável. Aí nós estamos falando de direito. Tem, obviamente, incidência sobre a melhoria da situação de vida dessas pessoas e da sua qualificação para terem uma melhor condição de disputar o mercado de trabalho. São outras coisas, outras questões, outras variáveis que interferem nesse processo. Então, portanto, essas duas matrizes teóricas, elas estão em permanente conflito, mas o modelo brasileiro, e o modelo de vários países da América Latina, é o do direito. As pessoas têm o direito de serem protegidas. E quando a gente está no Canal Saúde, a gente sempre pensa no direito à saúde, por exemplo, né? E que o SUS vem fazendo grandes revoluções sociais, por mais que muitas vezes também não seja percebido. Você falou na vacinação, né? Uma série de outras questões que fazem muita diferença, né? Que tem. Mas, muitas vezes, a gente também confunde a iniciativa como se a própria saúde dependesse muito de questões particulares. Mas não, ela depende dessa estrutura também, muitas vezes, né? Que a gente tem acesso a ela. Em relação à pobreza, como é que a gente pode fazer esse pensamento do que é individual, o que é coletivo? Até para que a gente também possa responder para certas pessoas que atribuem muitas vezes uma crítica, por mais que elas sejam bem-vindas, uma crítica muito severa, até ouvindo absurdos como as pessoas não vão nunca sair desse estágio porque vão querer manter o direito, o benefício. Eu acho que se pensarmos sobretudo em termos de extrema pobreza, talvez uma definição da extrema pobreza seria uma situação de negação de praticamente todos os direitos, porque isso ocorre de fato. A pessoa que está numa situação de miséria, os direitos mais elementares, ela não tem o acesso. Nesse sentido, o Estado tem uma responsabilidade de garantia desses direitos. E aí, até dialogando com o Serguei, eu concordo com ele que a pobreza não é uma questão que dentro do regime capitalista você vence, mas a extrema pobreza deve ser um objetivo nosso de erradicação. Não há como justificar essa situação de negação de todos os direitos a essas pessoas. Acho correto esse objetivo. É evidente que existem questões individuais, como você levantava, e que vão também ter um papel nessa configuração. O Rômulo mesmo, quando citou o exemplo da Noruega, citou várias manifestações na sociedade que expõem esse tipo de questão. Agora, eu acho que um outro ponto importante de se resgatar, e também a partir do que já discutimos, é que se existem as políticas sociais no sentido de garantia de direitos, essas políticas sociais, elas precisarão estar bem articuladas com um conjunto de outras políticas. Então, dentro da perspectiva do combate à pobreza, da erradicação da pobreza extrema, a capacidade de articulação, a capacidade de trabalhar intersetorialmente, se estamos pensando em saúde, estamos pensando também em educação, estamos pensando em uma série de outros elementos que precisam se articular, inclusive as possibilidades de emprego e como eles se oferecem, são fundamentais. Eu acho que exige
uma estratégia que seja capaz de articular todos esses elementos. Os ganhos que o Brasil teve mais recentemente, quando se fala 30 milhões de pessoas que saíram dessa situação de pobreza, estão muito ligados a essa capacidade de articulação de políticas que se teve. Que vem o problema como um todo, né? Uma questão como um todo. E esses ganhos levaram, inclusive, a experiência brasileira a virar modelo e fazer parte de um banco de dados, que é o que a gente vai ver no próximo bloco. Não sai daí, a gente volta já. Sala de Convidados está de volta, conversando sobre a experiência brasileira de combate à pobreza. Nossos convidados são Francisco Menezes, do IBASE e da Action Aid Brasil, Rômulo Paes de Souza, do Centro Rio Mais para o Desenvolvimento Sustentável, e Serguei Soares, do Instituto de Pesquisa Econômica Aplicada, o IPEA. No bloco anterior, a gente falou sobre a necessidade de que o combate à pobreza seja feito de uma forma coordenada por todas as nossas políticas, né? E lembrou desses avanços que a gente vem tendo ao longo do tempo no Brasil e de que políticas como essas existem em vários lugares do mundo, né? Agora, outros países estão se voltando para a experiência brasileira, né? Porque a nossa política de combate à fome e à miséria agora está disponível em um Banco Mundial. O Brasil não só conseguiu tirar milhões de pessoas da miséria, como agora também está exportando políticas de combate à pobreza. Este ano, o país assinou, junto ao Banco Mundial e à Organização das Nações Unidas, uma iniciativa de conhecimento e inovação que vai permitir o estudo e a replicação de políticas públicas e tecnologias sociais bem-sucedidas em outros países. A iniciativa vai tomar o Brasil Sem Miséria como referência, criando um banco de dados virtual que vai ajudar, através de informações, a implantar uma política de redução da pobreza internacional com a ajuda de especialistas do IPEA, o Instituto de Pesquisas Econômicas Aplicadas. A vocação dessa iniciativa é ser um banco de conhecimentos do Brasil em relação ao mundo, do mundo em relação ao Brasil, mas para dentro do Brasil. O Brasil tem se tornado um modelo a nível mundial de um modo de desenvolvimento exemplar. Lembrem que este era o país que sempre vai ser o país do futuro de Stefan Zweig, um país que há 30, 40 anos era considerado um país com problemas insolúveis. E hoje é o país, não do futuro, mas é o país do presente. Especialistas avaliam que o Brasil tem sim muito a oferecer, principalmente a outras nações que ainda vivem em muita miséria. Com exceção da Rússia, o Índice de Desenvolvimento Humano brasileiro, apesar de ser o 85º do ranking mundial, está à frente de todos os outros países que fazem parte dos BRICS, Índia, China e África do Sul, uma cooperação de países em situação econômica emergente. Para Adriano Campolina, que trabalha em uma organização internacional de combate à pobreza, o exemplo brasileiro se deve não só a políticas de transferência de renda como Bolsa Família. Mas, ao mesmo tempo, houve um aumento do emprego, né, um aumento do emprego formal, que também foi muito importante, junto com o aumento do salário mínimo. E, finalmente, a implementação de várias políticas públicas que ampliaram a possibilidade das pessoas terem acesso a tecnologias sociais. O presidente do Instituto de Estudos de Trabalho e Sociedade relativiza o sucesso brasileiro. Claro que se a pessoa não tem dinheiro para comer e agora ela tem algum dinheiro para comer, evidentemente está muito melhor, não é? Mas para você ter uma situação realmente para resolver, você teria que essas pessoas tivessem empregada com emprego regular, com salário regular, produtiva, tá certo? Sabendo, com uma educação adequada. Nós estamos muito longe disso. O sucesso ele é sempre relativo ao tamanho do desafio. O problema do Brasil é que o desafio é muito grande, quer dizer, é um país que teve 500 anos de concentração de renda e temos agora apenas uma década de prioridade clara para justamente o combate à pobreza e a redução das desigualdades. Então o desafio nosso é muito grande. A partir do que a gente falou então no bloco anterior e dessa informação de que há projetos, planos como esse em outras partes do mundo, o que faz do projeto brasileiro, o que deu ao projeto brasileiro essa visibilidade que fez com que a gente chegasse a esse banco de dados como referência para outros países?
Uma parte foram os dados. Nosso sucesso em termos de redução de pobreza e de redução de desigualdade, são duas coisas diferentes, mas interrelacionadas, são inquestionáveis. Assim, os números mostram o nosso sucesso, né? Depois da gente ter passado décadas como sendo, se não necessariamente os campeões, mas entre os campeões da desigualdade, a partir de 2001 a desigualdade começou a cair no Brasil e está caindo até hoje, né? E num ritmo impressionantemente sustentável e quase linear, né? É impressionante a queda, a gente já tirou quase 10 pontos de Gini do nosso índice de desigualdade. A queda da pobreza começou um pouco depois, começou em torno de 2003, né? Mas igualmente a gente conseguiu tirar, aí é claro que vai depender da quantidade, a quantidade vai depender do instrumento que a gente usa para medir e da linha que a gente usa para definir, mas a gente tirou certamente dezenas de milhões da pobreza ou da pobreza extrema também. Então, o nosso sucesso é inquestionável nesse sentido. Outro ponto é que algumas das coisas que a gente faz são coisas até certo ponto inovadores. Eu não quero exagerar no grau de inovação, porque outros países como Chile, México, outros países latino-americanos, como o Rômulo colocou, também fizeram coisas bastante interessantes, parecidas com a que nós fazemos. Mas a experiência brasileira é, em certo sentido, sui generis, porque nós fazemos algumas coisas diferentes do padrão, assim, do restante do padrão latino-americano. Em particular, nós damos as nossas transferências de renda e nós orientamos elas por renda e não por um índice. Quase sempre usa-se um índice, a gente usa a renda, que é uma coisa que inicialmente foi criticada, mas hoje em dia está sendo muito aceita como uma coisa bastante positiva também, né? Então, eu acho que são essas duas coisas, o nosso sucesso em termos de dado concreto e também o fato de nós termos algumas particularidades de como nós fazemos as coisas que são, até de certo modo, inovadoras. Eu queria complementar essa fala do Serguei. A originalidade no Brasil, na sua operação da política de transferência de renda, no caso do Bolsa Família. Por exemplo, em relação aos 18 países que eu citei da América Latina, o Brasil é o único país que paga mensalmente o benefício. Os outros países, em geral, pagam de 2 em 2 meses. Alguns países chegam a pagar o benefício de 4 em 4 meses. Faz toda a diferença se você paga em um mês ou paga de 2 em 2 meses. Porque pagando todo mês, a capacidade de planejamento para aquisição de alimentos, a capacidade de planejamento para aquisição de roupa para as crianças, etc., se altera. Então, portanto, é muito mais viável para a família e para a mulher, para a mãe, que justamente é a responsável por organizar essas compras, fazê-lo se ela recebe de mês em mês. É interessante, né? Porque para a gente parece realmente que seria dado já ser mensal. Existe algo que justifique que esse pensamento... Não, o que acontece é o seguinte, os outros países têm dificuldade de operacionalizar um pagamento todo mês, porque as redes bancárias são mais diminutas, ou seja, a dificuldade de fazer o pagamento. Está mais operacional, não é conceitual, né? Não, veja, é uma operação muito complexa o pagamento. No caso do Brasil, são 15 dias o pagamento, há um planejamento para isso ser realizado, depende de uma rede bancária consistente. E veja, no caso do Brasil, se paga quase 14 milhões de benefícios todo mês. E do tamanho que temos, né? Que pareceria que nós deveríamos ter mais dificuldade. Então, essa ou seja, a operação do Brasil no pagamento, a operação no Brasil no atendimento aos beneficiários. O Brasil, ele tem um call center para justamente as famílias poderem ligar, que funciona 24 horas e que atende 4 milhões de chamadas telefônicas por ano. É uma operação complexa, é uma operação muito bem sucedida. Os outros países procuram desenvolver mecanismos desse tipo, mas tem muita dificuldade, porque depende, inclusive, da outra rede de serviços que estão disponíveis no país. Mesmo o México, que tem um modelo muito avançado, tem feito mudanças recentes, observando a experiência brasileira. O modelo agora, que é o correspondente do Brasil Sem Miséria no México, chama-se Sem Fome, que é justamente uma busca de aproximação com
o modelo brasileiro. E no México existem problemas, por exemplo, de cobertura da atenção educacional básica. Então existem partes do México onde há dificuldade de oferta de serviços educacionais e de saúde para a população. Então, a experiência brasileira, ela se beneficia não só nas características do programa, mas nas características da política pública brasileira no sentido mais geral. Então, essa é uma situação singular. E um outro ponto que é muito próprio do Brasil, a questão da presença dos municípios e as responsabilidades que os municípios têm na política pública, que isso vem da reforma sanitária. Vem da saúde, da área da saúde. Exatamente. Que foi o primeiro momento onde se constitui competências no município para a política social. Depois veio a a educação básica nos anos 90, e aí depois chega a assistência social. E uma coisa importante no Brasil também é a presença do Sistema Único da Assistência Social, que se consolidou a partir de 2004 e que hoje tem uma rede de centros de assistência social de mais de 12 mil centros no Brasil inteiro e mais de 250 mil pessoas envolvidas com o trabalho deste centro. Então, isso dá uma musculatura para o país operacionalizar a sua política pública, que é singular. Então, portanto, não é só a transferência do município, do benefício. É mais que isso. É a forma de fazê-lo e como eles se articulam com as outras políticas. Por mais que hajam questões e problemas em relação a isso, e que muitas vezes são muito divulgados, né? Nos dando a impressão de que esses problemas eles são de um grande volume, né? Mas a gente sempre fica em dúvida de qual é o intuito dessa divulgação dessa forma, né? Até que ponto existem grandes problemas nessa operacionalização ou não. Eu creio que ainda um outro aspecto foi que se consolidaram as condições políticas para esses avanços, para essa consistência das nossas políticas sociais. Isso não foi um milagre do dia para a noite. Isso daí diz respeito à própria história das lutas dentro de nossa sociedade, que formaram uma maioria, uma vontade de que se realizasse esse tipo de coisa. Eu estou falando isso porque quando dizemos de exportar nossas políticas, mesmo que exitosas, para outros países, eu acho que ao lado disso precisamos ter um respeito muito grande pelas condições que os países recebedores vão ter para poder colocar em prática algo semelhante. Respeitando as suas particularidades. Né? E sobre tudo isso, eu acho que precisa ter um engajamento, tanto de governo quanto de sociedade desses países, no sentido de construir aquilo que eles estão convencidos que será bom para eles. Não é apenas porque um modelo aplicável imediatamente. Exatamente. Né? Pode ficar alguma coisa muito mecânica que com o risco de não dar certo. Né? Agora, assim, passada essa primeira rodada eu queria ver, falamos de críticas no bloco anterior, né? Que críticas construtivas a gente pode fazer, ressalvando todos esses avanços, né? Resguardando todas essas conquistas? Que críticas a gente pode fazer ainda para que a gente possa avançar e ter ainda uma resposta mais eficaz, se não para erradicar a pobreza total, pelo menos para erradicar mesmo a pobreza absoluta? Eu acho, em primeiro lugar, o aspecto que não é exatamente uma crítica, mas é uma ênfase que eu quero colocar. Eu acho que fomos muito bem em termos do aspecto de transferência de renda e é preciso haver um convencimento, até porque custa mais caro, de que trabalhar o acesso aos serviços de uma forma mais vigorosa é absolutamente fundamental para essa etapa que nós começamos a viver. E um segundo ponto é que creio que a sociedade como um todo, neste momento, precisa se envolver mais. Precisa tomar para ela que vencer essa pobreza extrema que nós falávamos não é uma questão só de governo. Essa é uma questão que deve ser um objetivo da nação, né? E, nesse sentido, e até de uma forma crítica, a sociedade vai se posicionar assim, mas que não fique assistindo de longe aquilo que está sendo feito, mas que tenha um envolvimento profundo nesse processo. E o governo precisa receber bem essa participação. A própria Beatriz de Manaus participa perguntando que outros países
poderão nos ensinar tecnologias de combate à pobreza para além da transferência de renda? E como estamos em relação aos nossos irmãos? Uma coisa importante que tem que ser levada em consideração é que a gente acabou de fazer uma grande reformulação da transferência de renda. A gente tem Bolsa Família desde 2003, tá? E o Bolsa Família foi de 2003 até, o Rômulo estava lá, uns 2005, mais ou menos se estabelecendo com o modelo que até recentemente era o modelo do Bolsa Família, tá? E aí ficou durante um bom tempo funcionando com aquele modelo. Ano passado e esse ano, a gente reformulou tudo. O Brasil Sem Miséria é algo muito, muito mais ambicioso do que o Bolsa Família original, né? E o benefício extraordinário de superação da extrema pobreza é, em alguns casos, um benefício muito mais generoso do que o benefício original do Bolsa Família. Então, a gente está vivendo já, hoje, estamos em outro mundo já, né? E eu acho que a gente tem agora, está numa situação semelhante à que estávamos em 2003 ou 2004. A gente tem que ainda caminhar um pouquinho, tatear um pouquinho para ver como é que a gente vai operacionalizar todos os detalhes dessa nova política muito mais ambiciosa de erradicação da miséria que a gente está, na qual a gente embarcou. Eu acho que é uma política ótima, de uma coragem política grande, né? Mas ela, como sendo muito mais ambiciosa, a gente ainda tem muita coisa que elaborar ao longo dos próximos 2 a 3 anos. Eu diria que os principais desafios da proteção social no Brasil hoje são, em primeiro lugar, a inclusão produtiva. A inclusão produtiva é uma etapa muito mais complexa, é muito mais difícil. Ela não depende só da proteção social, não depende só da escolarização, ela depende, na verdade, de um conjunto de variáveis. E como são populações que experimentaram, durante muitas gerações, déficits de políticas públicas, porque essa é a parte irônica desse debate, porque muita gente diz o seguinte, o governo está investindo demais nos pobres, ao contrário. O governo está devendo em relação a investimento de políticas públicas para essas populações. Então, obviamente, que a inserção no mercado de trabalho é difícil, mesmo quando começam a aparecer as oportunidades de empregabilidade para atividades de baixa qualificação. Veja que hoje os municípios maiores não fazem mais concurso público para quem não tenha pelo menos o 2º grau para qualquer atividade. Provavelmente, em algum momento, no nível federal, por exemplo, a contratação será compulsório ter o 3º grau. Então, nós estamos num momento de oferta de profissionais mais qualificados e isso vai alterando o regime de contratação. Para aqueles que são muito pobres, que não tiveram essas oportunidades, vai havendo um distanciamento entre as competências que eles dispõem e o mercado de trabalho. Então, portanto, é preciso fazer investimentos para essas populações e, ao mesmo tempo, é preciso incentivos para o desenvolvimento regional, microrregional. Investimento em termos de política agrícola, sobretudo na agricultura familiar. Então, ou seja, a demanda de políticas públicas ela é grande para que nós possamos fazer essa inserção. Existem iniciativas importantes no Brasil Sem Miséria, como, por exemplo, o Pronatec, que é qualificar 1 milhão de pessoas, essa é a meta inicial, em várias atividades, construção civil, hotelaria, atividades de turismo no sentido mais geral, que são muito importantes, mas é preciso mais. Um segundo desafio é a integração de políticas. Ainda que nós tenhamos tido bons resultados, integrar política é um exercício sempre muito difícil. A saúde, que vem trabalhando com modelos transversais, modelos de integração, sabe disso muito bem. Então, portanto, esse é um desafio posto permanente. A terceira questão são os serviços de assistência social. Apesar de terem crescido, e isso foi importante porque quando, por exemplo, em 2003 nós tínhamos menos de 800 centros de referência de assistência social. Hoje, somando os 2 tipos que nós dispomos no Brasil, nós crescemos muito, são 12 mil, mas nós temos 5.700 municípios. É preciso, inclusive, diversificar esses equipamentos, abrigamento, outros tipos de equipamento que trabalham, por exemplo, em crianças em situação de conflito com a lei. Ou seja, existem várias demandas de serviços. Então, é preciso um investimento importante em serviços de assistência. Há, por fim, uma outra questão que eu acho que é um desafio muito grande e o Brasil Sem Miséria aponta caminhos, que vem a ser justamente
como você articula os vários entes da federação nas suas responsabilidades para que eles aportem qualidade aos programas. A experiência do Rio de Janeiro, por exemplo, é muito interessante. O Rio de Janeiro trazendo, o governo do estado do Rio de Janeiro e o município do Rio de Janeiro trazendo uma contribuição para o Bolsa Família e para o Brasil Sem Miséria. Ou seja, cobrindo as diferenças reais da linha de pobreza do Rio de Janeiro. Isso são aportes importantes que precisam ser feitos, precisam ser estimulados. Só para dar um exemplo interessante, no México, que é um programa muito avançado, mas um programa extremamente federal, o governo federal ele cria delegacias até no nível municipal, existem 823 outros programas de transferência de renda que concorrem com o programa federal. Felizmente, no Brasil, os números são muito menores. Isso por quê? Porque o município, de fato, participa. Precisa participar mais. Precisa trazer criatividade para o modelo. No sentido da última colocação do Chico, o Gustavo Silva de São Paulo pergunta em que medida programas de inclusão social contam com a parceria de iniciativas privadas e o que o governo oferece em troca. Qual a responsabilidade do setor privado? Gustavo Silva de São Paulo. Eu acho que talvez vocês até possam falar melhor. Eu acho que existem boas experiências, não é? E existem muitas vezes carências ainda nessas iniciativas do setor privado, que devem estar muito articuladas com as iniciativas na inclusão produtiva em relação à formação e à disponibilização dessa mão de obra para o mercado. Uma dúvida ou um desafio que temos, portanto, é sempre saber se o mercado de trabalho está bem moldado para receber esses profissionais que vêm com esse histórico, não é? E aí eu insisto numa série de aspectos. Não se pode pensar a questão da inclusão produtiva isoladamente das condições que essas pessoas vão ter de acessar essas possibilidades. Eu acho que não é só uma questão de formação, de ter a formação técnica para trabalhar, mas estar preparado para entrar nesse mercado. Vontade não falta, que a gente assistiu até em pesquisa que realizamos esse tipo de manifestação. Aliás, é absolutamente falso a ideia de que essas pessoas com Bolsa Família, com a transferência de renda, se acomodam para trabalhar. É o inverso do que acontece. Mas precisará haver uma sintonização do mercado de trabalho com essas pessoas e delas com a formação que lhes é dada e com as condições que são oferecidas para poderem ingressar nesse mercado. Acho que o Chico toca um ponto essencial, que é a mudança do mercado de trabalho. Porque nós falamos aqui da mudança de atitudes das famílias, na mudança do Estado na provisão de serviços, na mudança da alocação dos recursos sociais, da sociedade para os mais pobres. Agora, é importante também que o mercado de trabalho mude. Ou seja, é preciso que ele se transforme no sentido, como o Chico falou, de receber, de acolher esses novos trabalhadores que vêm com esse histórico. Existem experiências importantes que aparecem no Brasil Sem Miséria. Uma em relação à construção civil, na absorção dessa mão de obra, e algumas iniciativas, inclusive alguns feirões de emprego que aconteceram em algumas capitais brasileiras, justamente para buscar essa mão de obra. Uma outra iniciativa importante é com os supermercados, passando a comprar o produto da agricultura familiar. Isso é muito importante porque existem muitos atravessadores nessa cadeia, o que dificulta com que o pequeno produtor consiga ter escala e consiga ter acesso aos supermercados. Então, essas iniciativas de aproximação que apareceram no Brasil Sem Miséria, que já eram trabalhadas numa escala menor no PA, no Programa de Aquisição de Alimentos, foram fortalecidas no Brasil Sem Miséria. Agora, isso é um movimento
importante porque implica mudanças na mentalidade do setor empresarial para receber esses trabalhadores. Compreender que existe uma responsabilidade social também em acolher esses trabalhadores. E não apenas buscar no mercado a melhor possibilidade, mas compreender que existe uma responsabilidade social em empregar também essas pessoas. Porque as dificuldades são grandes, como nós debatemos neste programa até agora. Mas é uma responsabilidade de todos, né? Isso às vezes fica quase como se fosse apenas uma atribuição do governo, do Estado, que sem dúvida né? Mas se não houver essa rede toda também, a gente não consegue dar outros saltos, outros avanços, né? Alguma coisa também em relação a isso? Bom, talvez uma nota um pouco menos positiva, que é o seguinte: o mercado de trabalho tem se dissociado da economia, do crescimento do PIB nos últimos 3 ou 4 anos. Ou seja, a gente tem tido crescimentos de PIB que têm sido decepcionantes e um mercado de trabalho que está bombando, né? O mercado de trabalho está, o desemprego baixíssimo, as pessoas entrando no mercado de trabalho, a formalização avançando. Assim, o mercado de trabalho tem sido, junto com talvez as transferências, a vedete do Brasil, né? O que tem ido bem no Brasil? O mercado de trabalho. Mas essa situação não pode perdurar para sempre. Então, ou a gente vai ter uma recuperação maior da atividade econômica, ou o mercado de trabalho vai dar a gente vai ter uma desaceleração no mercado de trabalho. Obviamente, todos esperamos que o primeiro seja o que aconteça, mas se isso não acontecer, a gente tem que estar preparado, e para isso até o governo tem que estar preparado para reagir com políticas públicas para uma possível deterioração no mercado de trabalho. Então, de alguma maneira, tem um sinal amarelo ali. É uma coisa que pode muito bem acontecer. Assim, muita gente dizia, não pode ter esse divórcio entre o crescimento econômico do mercado de trabalho, não pode durar mais do que 2 anos. Pô, já está durando uns 4, 5 anos. Mas infinito não pode ser. O sinal é só amarelo? Eu espero que seja amarelo. Para a gente terminar, também falando de uma questão que foi dita lá no início, dessas questões subjetivas que estão envolvidas, né, entre quem está nessa situação, quem trabalha com isso, quem está longe dessa situação, sem a compreensão do que realmente acontece, a gente também sempre tem o sonho de que a gente possa ir além. Né, que a gente supere algumas fases para que as pessoas possam ter direito, inclusive, a sonhar e realizar sonhos. A gente, a partir do que a gente colocou aqui, desses sinais vermelhos, amarelos, que também estão ligados, há um otimismo, na opinião de vocês, de que realmente a gente pode chegar a essa erradicação da pobreza absoluta se a gente seguir nesse caminho que a gente está, salvaguardando, claro, transformações e revoluções mundiais que acontecem e a gente está dentro disso. Né? Certamente. Agora, a gente tem que entender a palavra erradicação do modo correto. Né? Erradicação não quer dizer que em nenhum momento a gente não vai ter nenhuma família no Brasil que não vai estar abaixo da linha de pobreza. Porque a gente tem que entender que a pobreza é um negócio que tem uma pobreza, digamos, estrutural, de longuíssimo prazo, de famílias que nunca saem da pobreza, mas cada vez mais, e isso é uma transformação do fenômeno da pobreza brasileira, cada vez mais a pobreza brasileira tem se transformado em algo muito dinâmico, ou seja, famílias estão entrando, famílias estão saindo, famílias estão entrando, famílias estão saindo, famílias conseguem... Alguém na família consegue um emprego, a família sai da pobreza. Alguém na família perde um emprego, a família entra na pobreza. Então, e isso a característica tem sido cada vez mais da nossa pobreza, ela tem sido cada vez mais dinâmica. Isso coloca uma dificuldade muito grande. Por quê? Vamos supor que você consiga identificar todas as famílias que são pobres e você consiga efetivamente dar um benefício para cada uma delas para que elas deixem de ser pobres, que é o objetivo do Brasil Sem Miséria. O Brasil Sem Miséria é desenhado para ser assim. Inclusive, você tem um componente de buscativa para achar aquelas famílias muito difíceis de serem achadas, não sei o quê. Mas vamos supor, você acha todo mundo. No mês seguinte, já vem um novo conjunto de famílias que acabou de ficar pobre. Então, eu acho que a gente consegue sim erradicar a pobreza no sentido de a gente ter políticas que não permitam que nenhuma família esteja na extrema pobreza por um período longo de tempo. Agora, sempre que vai vir uma pesquisa, uma PNAD e medir, vai ter uma pobrezazinha residual lá de famílias que acabaram de cair na pobreza. Por isso a gente tem que compreender a palavra erradicar como reduzir a uma quantidade muito pequena, residual,
certamente inferior a 1%, talvez inferior a 0,5%, mas a gente não pode entender, erradicar como sendo que, quando a pesquisa medir, não vai encontrar nenhuma família pobre. Vai ter, por causa da característica dinâmica da pobreza. Eu concordo com o Serguei, mas acho que esse resíduo tende a ser um pouco maior. Na verdade, os extremamente pobres no Brasil, quando se fez uma primeira estimativa, próximo de 16 milhões. Ocorre que, nesses 16 milhões, existem populações de difícil acesso, que é difícil de chegar até elas. Nós temos populações indígenas, populações quilombolas, nós temos populações que vivem em áreas muito remotas, temos os novos pobres, como o Serguei falou. Sobretudo, quanto mais jovem se é, mais pobre se tende a ser, por diversas razões. Então, eu penso que o governo precisa definir esse resíduo. O que é digamos assim, compreensível para as condições que nós temos. Eu trabalho com um resíduo próximo de 5%, que é mais próximo quando a gente considera pleno emprego. Quando nós trabalhamos com o conceito de pleno emprego, ele fica em torno de 5%. Então, eu trabalho mais com esse resíduo. Segunda questão importante. Qual é o conceito de extrema pobreza que nós estamos trabalhando? É renda. Nós estamos falando de renda, ou seja, que todos os brasileiros tenham uma renda per capita, ou uma renda média, perdão, mensal de acima de R$70. Em relação a este critério, que é o critério que o governo assumiu o compromisso, sim, é possível erradicar a extrema pobreza e alguns estados já farão isso a partir deste ano, quando a meta é ano que vem. Dentre esses estados eu considero o Rio de Janeiro. Agora, qual é o tamanho do resíduo? Esta questão ela é importante e é preciso que o governo se manifeste quanto a este tema. E acho que esse aspecto que Rômulo coloca é importante também no sentido de que a renda é um dos indicadores, um dos fatores sobre o qual se mede a pobreza e a extrema pobreza no Brasil, mas eu acredito que todos estão pensando bem, mas essa extrema pobreza, que em alguns estados está acabando, ainda é visível aos nossos olhos. Nós cruzamos com ela nas ruas ou nos campos. Então, a gente, ao mesmo tempo, não pode abandonar os outros aspectos determinantes de pobreza, né? Temos que também, eu acho que inclusive dentro do próprio discurso oficial, é muito importante que se coloque que está se atingindo um objetivo de erradicação da pobreza a partir da renda, mas que existe ainda, como até foi dito, é só o começo, né? Precisa se trabalhar muito para se vencer de fato, e mesmo sabendo dos resíduos que vão ficar, mas se vencer, esse foi um desafio histórico, secular do país. Séculos de desigualdade, né, que espero que a gente consiga enfaticamente transformar e que a gente volte daqui a 1 ano, 2, a discutir sobre esse assunto e que a gente já possa perceber os novos avanços daqui até lá. Obrigadíssimo pela presença de vocês aqui conosco hoje. Obrigado. E se você quiser rever ou mesmo gravar esse programa, entre no nosso site www.canalsaude.fiocruz.br. Você pode acompanhar também o Canal Saúde no Facebook e no Twitter. O Sala de Convidados contou com a colaboração da NBR. E a gente se vê na próxima semana. Até lá!